tudo bem com vocês? Olha, essa semana vocês leram a história em quadrinhos chamada A Espera do Libertador. Ela narra os acontecimentos históricos que ocorreram lá na Palestina entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Vamos relembrar essa história? Muito bem, galera. Essa história começa com a conquista de Alexandre o Grande, quando ele chega diante dos portões de Jerusalém e passa a dominar todos os territórios de Israel. E depois ele parte para continuar a expandir o Império Grego. E ele faz grandes conquistas indo até as regiões da Índia. Porém, ele morre muito jovem. E depois que ele morreu, o Império Grego, recém-criado, ele é dividido pelos seus 4 grandes generais. Entre eles, Seleuco, ele domina toda a região dos territórios de Israel. Porém, acontece um fato muito triste. Eles profanam o templo de Jerusalém, sacrificando um porco à entidade religiosa deles, que era o Zeus, o deus maior do panteão religioso grego. Então, os sacerdotes, eles ficam extremamente enfurecidos com tudo aquilo e eles organizam uma revolução para tirar os gregos dos territórios de Israel. Aquilo que foi chamada de a Revolução Macabeia, que dá origem a uma série de reis da dinastia Hasmoneia, num período aí de aproximadamente 100 anos, onde eles ficaram independentes, livres de qualquer dominação estrangeira. Sobre isso, quem vai falar um pouquinho para nós agora é o nosso querido Pedro. E começa com Alexandre, o rei da Macedônia, adquirindo o reinado do povo judeu, mas que repentinamente ele morreu, e que também em uma batalha os judeus retomaram o poder diante de estrangeiros com a ajuda de Deus, com um grande milagre, porque a tropa judeia tinha pouquíssimos membros e a equipe inimiga tinha muito mais. E essa história continua, galera, narrando a conquista dos romanos. Após aproximadamente 100 anos de independência dos judeus, os romanos chegam nos portões de Jerusalém novamente e eles dominam toda aquela região, exercendo um governo a pulso firme, um braço de ferro ali. Então o que acontece? Eles outorgam o poder de toda aquela região a um personagem bastante conhecido nas escrituras. Ele é Herodes o Grande, um homem conhecido pela sua crueldade, um homem conhecido por ter mandado matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade que viviam na cidade de Belém da Judéia. Este mesmo homem era considerado um sádico, um líder tirano, cruel. Só para vocês terem ideia, ele mandou matar 3 de seus filhos e uma de suas 10 esposas. E sobre o rei Herodes, quem vai falar um pouco para nós agora é a James e a Clara. É com vocês, meninas. E Herodes era uma pessoa muito má. Ele não gostava da ideia de que Jesus era uma pessoa maior do que ele, porque naquela época era um dos assuntos mais falados. E ele não gostava muito dessa ideia e fez muitas tragédias, né? Muitas maldades durante o seu governo. E acabou que o trono e o poder caiu nas mãos da pessoa errada, que foi Herodes. Foi uma pessoa super temida por muitas pessoas e ele tratava todos com muito desprezo e como se fossem seus escravos. E esse governo do rei Herodes era realmente um governo bastante cruel. Os romanos oprimiam bastante os povos que eles conquistavam. E com os judeus não era diferente. O povo estava sofrendo bastante. E por conta disso, crescia cada vez mais a ansiedade pela chegada do Libertador, pela chegada do Messias. E quem vai falar um pouco para nós a respeito disso é a Amanda e o Diego. Manda ver, pessoal! Eu vejo a perseverança do povo e a esperança que eles tinham na vinda de Jesus, né? Mas eles achavam que Jesus seria um guerreiro, né? Que Jesus, enfrentaria os povos e meio que a esperança deles estava errada, porque eles achavam que Jesus seria um guerreiro e não um salvador. E então os judeus acabavam pensando que
o Jesus ia ser um grande militar e ia libertar o povo judeu. Porém, eles acabaram percebendo mais tarde que ele não é um militar. Por isso que muitos deles ficaram revoltados quando Jesus se revelou. E para concluir essa história, galera, eu quero ler com vocês um versículo e extrair algumas conclusões deste período histórico que foi tão importante na história do povo judeu e para nossa história, porque também culmina na história do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler um versículo com vocês, muito interessante, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É muito interessante que o apóstolo Paulo coloca aqui a expressão, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E o que é essa plenitude dos tempos? Isso diz sobre a soberania de Deus, como Deus preparou todo o cenário e todas as condições para que Jesus viesse ao mundo e mudasse a história da humanidade. Eu vou citar para vocês 4 exemplos de como essa história que nós estudamos aqui, elas refletem diretamente em todo esse pano de fundo preparado por Deus para que Jesus viesse e mudasse a história, ok? Em primeiro lugar, toda essa história ela foi muito importante porque através da conquista grega de todos os territórios da Palestina, inclusive do reino de Israel e da cidade de Jerusalém, a língua grega ela se tornou comum em todas as regiões. Das conquistas de Alexandre e depois, quando os romanos vieram e dominaram todas aquelas regiões, eles mantiveram aquele idioma grego que se tornou uma língua universal. Aonde quer que houvesse Império Romano, se falava a língua grega. E a língua grega foi muito importante, porque o grego koiné, que era o grego comum, falado nas ruas, ele era o idioma oficial que era falado nos tempos de Jesus, e através desse idioma grego foi escrito todo o Novo Testamento, e isso facilitou muito a proclamação do Evangelho durante o primeiro século, alcançando todo o mundo civilizado e conhecido da época. Em segundo lugar, eu quero citar a Pax Romana, conhecida Pax Romana, que traduzido significa a paz romana, que foi um período de mais de 250 anos de grande estabilidade que houve em todo o Império Romano, que possibilitava que as pessoas transitassem livremente de uma parte para outra, porque havia segurança para isso, porque como Roma havia conquistado um grande território, hoje existem 40 nações diferentes, só onde existia o Império Romano, havia paz para se transitar, para se viajar, tanto via terra como via mar. O famoso mar Mediterrâneo, um mar cheio de piratas, nos tempos de Jesus e principalmente nos tempos do apóstolo, estava pacificado, possibilitando levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Em terceiro lugar, eu quero falar para vocês sobre a grande tecnologia e a grande capacidade dos romanos de construir estradas. Você já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam a Roma? Essa frase, ela foi originada por conta dessa grande empreitada dos romanos de construir estradas para tudo quanto é canto. A partir da cidade de Roma, tinha estradas que levavam para a Europa Ocidental, para a Europa Oriental, para a Ásia e inclusive para a África. Só para você ter uma ideia, no tempo dos apóstolos, os romanos já tinham construído aproximadamente 100 mil quilômetros de estradas. 85% delas pavimentadas. Galera, isso daqui dá para dar 2 voltas no planeta Terra e ainda sobra. Olha a quantidade de estradas que existia. E através dessas estradas, os discípulos de Jesus viajavam por toda parte propagando a mensagem poderosa do Evangelho. E foi inclusive em uma dessas estradas, o caminho de Damasco, que o apóstolo Paulo
teve aquela visão, aquele clarão do céu, teve um encontro com Jesus Cristo. A história que está narrada lá em Atos capítulo 9. Para encerrar, eu quero falar para vocês da quarto fator, que a gente chama como a ansiedade messiânica, tá? O mundo como um todo, ali no Império Romano, aguardava por um Messias. Não pense que eram só os judeus, não. O mundo como um todo. Você já se perguntou de onde vieram aqueles 3 reis magos que vieram presentear o menino Jesus que acabara de nascer? Eles vieram do Oriente, de regiões distantes como a Pérsia, e eles já esperavam um Messias. E não eram só os persas, não. Eu vou ler para você um pequeno trechinho do livro da Quarta Bucólica, tá? Escrita pelo escritor romano Virgílio. Ele diz o seguinte, presta atenção. Um Deus menino, cujo nascimento porá fim à raça de ferro, e que no mundo inteiro fará surgir a raça de ouro. Este menino receberá a vida divina. Ele verá os heróis junto aos deuses, e estes o verão entre eles, e ele governará o universo pacificado pelas virtudes de seu pai. Esse poema foi escrito por Virgílio aproximadamente 40 anos antes de Jesus nascer. Então, o mundo romano esperava por um libertador, porque o Império Romano ele era extremamente cruel. Só para você ter uma ideia, tá? Na cidade de Roma, a cada 3 habitantes, um deles era escravo. Era um mundo onde tinha muito escravo. Era um mundo onde tinha muitos plebeus. Era um mundo onde existia muitas pessoas pobres e miseráveis. E as pessoas esperavam por um libertador que poria fim a esse reino, a esse império de crueldade. Isso lá em Roma. Mas também o povo judeu aguardava ansiosamente o Messias. E para vocês entenderem, por que o povo ansiava por um Messias militar, sendo que nenhum dos profetas profetizou um Messias militar? O profeta Isaías profetizou um libertador. Todos os demais profetas profetizaram um Messias divino, vindo da parte de Deus, mas nenhum deles falou de um Messias militar. Acontece e que essa história que nós lemos da Revolução Macabeia e da dinastia Hasmoneia, que chutou os gregos, os seleucidas dos territórios de Israel, o povo começou a ansiar por um Messias que agisse assim como Matatias Macabeu e Judas Macabeu, um líder militar que na força da espada viesse expulsar todos esses invasores. Mas não era isso que estava profetizado nas Escrituras. As Escrituras falavam a respeito do Filho de Deus, do Messias, do ungido, prometido de Deus, que viria para libertar o homem, não da opressão do Império Romano, mas da opressão da morte e do pecado que nos escraviza. Pois bem, galera, esse foi um pequeno spin-off, tá? Que nós abrimos um espaço aqui nos nossos estudos do Evangelho de João para entender um pouquinho mais sobre esse período interbíblico e pelas as consequências que ele trouxe no reino de Israel. E nós vimos aqui e aprendemos um pouquinho também sobre aquilo que o apóstolo Paulo chama da plenitude dos tempos, né? Todo esse plano divino, esse pano de fundo arquitetado pela soberania de Deus para que viesse o Messias e para que mudasse a nossa história. Espero que você tenha gostado, continue lendo a palavra do Senhor e até o próximo vídeo.